Aqui no canal Pretos FC, mais uma rodada da Série A do Brasileiro realizada. Nós fomos para a quarta rodada do segundo turno e com um destaque, né? É o Fortaleza, que ganhou os 4 jogos do segundo turno e já está na 13ª posição. Mas antes eu vou falar sobre isso. Antes de falar sobre o jogo específico do Fortaleza, vamos fazer uma análise da rodada. Vou começar pelo principal jogo, né? Palmeiras e Flamengo, 1-1 no Allianz Parque. Um jogo realmente bem interessante. O Flamengo fez o gol com o Vitor Hugo de cabeça. Um gol até de um cara que é meia, volante meia, que cabeceou para baixo, vencendo o goleiro Everton. Um gol bem interessante. E depois o Palmeiras pressionando na segunda etapa, um golaço do Rafael Veiga, que não estava bem no jogo, mas fez o gol. 1-1 e um bom resultado para o Palmeiras, que mantém a diferença de 9 para o Flamengo e viu a diferença para o Fluminense diminuir de 9 para 8, na realidade, né? Agora é 8 pontos essa diferença. Então, vamos aguardar, não, de 10 para 8, na realidade. De 10 para 8 era a diferença do Palmeiras para o Fluminense. Mas especificamente sobre o Palmeiras e Flamengo. Achei que foi pênalti do Vidal no Gustavo Gomes, reclamado pela torcida. E a torcida tem razão, eu acho que houve pênalti. O Vidal vai em direção ao Gomes e dá um encontrão nele para ele não chegar na bola dentro da área do Flamengo. Ah, mas é difícil dar esse pênalti. É difícil, mas foi pênalti. A gente tem que falar sobre os lances que acontecem. Palmeiras líder com 49 pontos, Flamengo terceiro com 40 e o Dorival Júnior deixando bem claro. Vai continuar escalando o time reserva na Série A e priorizando as Copas Libertadores e Copa do Brasil com o seu time principal. Vamos aguardar. Mas é mais uma rodada que passa, o Palmeiras enfrenta mais um concorrente, já enfrentou o Flamengo, já enfrentou o Corinthians, né? E agora tem que enfrentar o Fluminense. Então o Palmeiras já enfrentando esses adversários, empatou com o Flamengo, ganhou do Corinthians. Então é uma equipe que vai aos poucos abrindo vantagem perante os seus adversários. Eu continuo com a minha opinião, acho que dificilmente o Palmeiras perde esse título da Série A. Palmeiras 1, Flamengo 1. Aí o Fortaleza 1, Corinthians 0. Jogo muito fraco na primeira etapa. No segundo tempo, o Fortaleza e o Corinthians fizeram trocações, né? E o Fortaleza com um gol do Moisés. Aliás, como é que os times aqui de São Paulo não viram o Moisés estava na Ponte Preta, hein? Atacante muito bom. Fortaleza com olho clínico foi lá e contratou o Moisés, que é um dos destaques do Fortaleza na Série A do Brasileiro. Vitória merecida do Fortaleza sobre um Corinthians um pouco, como é que eu posso dizer, descompactado, dá para dizer assim, até desorganizado dentro de campo, com Ramiro, Matheus Vital e Léo Natel em campo, né? Então, assim, jogadores que não serviam agora servem. Uma situação bem complicada, um time bem descaracterizado, e a vitória do Fortaleza foi merecida. O Corinthians para na 4ª posição com 39 pontos, e o Fortaleza é o 13º com 27, já abrindo 4 pontos da zona de rebaixamento. O Avaí joga nesta segunda-feira, mas mostrando aquilo que a gente já tinha dito, né? Com esse futebol, o Fortaleza não vai cair, porque o time é bom e o treinador é muito bom, o Vojvoda com o grupo na mão. Então, Fortaleza no segundo turno tem a melhor campanha, com 4 vitórias nas 4 rodadas. Aí tivemos o jogo que eu comentei, Santos 1, São Paulo 0, atuação muito boa do Santos no primeiro tempo, atuação muito boa do São Paulo no segundo tempo, um tempo para cada um, claramente, mas com uma pequena diferença. A atuação individual de 2 jogadores, o Soteldo, que desequilibrou a favor do Santos, e o João Paulo, que evitou o empate do São Paulo. Então foram 2 jogadores muito bons em campo. A volta do Soteldo é outra conversa, né? O Soteldo aqui no Brasil ele sobra, joga muita bola e deu uma cara nova para o Santos, realmente. O São Paulo atacando muito na segunda etapa, um pouco desorganizado na primeira. E até o Rogério falou, né? Se a gente entrar assim contra o Flamengo no primeiro tempo, a gente toma 3-0 na primeira etapa. E era bem provável, porque o São Paulo estava bem desorganizado no início do jogo, né? O Ferrarese já estreou o zagueiro venezuelano, mas totalmente fora de entrosamento. E o Bustos, que eu achei que ia começar a partida, só jogou 17 minutos e praticamente não tocou na bola. Então, por ter competência do primeiro tempo e por evitar qualquer tipo de tropeço no segundo, o Santos conseguiu um resultado importantíssimo. O Santos agora é o 8º com 33 pontos e tem sim condição de uma pré-Libertadores, sem dúvida nenhuma. Fase de grupos acho um pouco difícil, mas pré-Libertadores sem dúvida. E faz uma campanha muito boa com a chegada do Lisca, né? Em 5 jogos, o Santos tem 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Fez 10 pontos com a chegada do Lisca e isso tem que ser ressaltado, né? Já o São Paulo no Brasileiro complicado,
12º com 29 pontos e apenas 6 vitórias, já foi ultrapassado pelo Goiás no número de vitórias. E é uma equipe que tem que tomar cuidado com a Série A do Brasileiro, mesmo que esteja muito bem cotado para decidir a Copa Sul-Americana e ainda tendo que enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. Uma maratona de jogos que, claro, o Rogério precisa administrar e a gente sabe que não é muito fácil. Aí tivemos também como jogos neste domingo, vamos lá, Juventude e Botafogo 2-2, aí o Juventude para mim virtualmente rebaixado e o Botafogo com cuidados, apesar de vários jogadores chegando a todo momento e entrando aí no decorrer do Brasileiro, eu acho que o Botafogo não vai cair, mas tem que tomar cuidado, tem que dar uma olhadinha para a parte de baixo da tabela. O Botafogo, todo mundo sabe que é um Botafogo para 2023. O Juventude, infelizmente, para mim, está virtualmente rebaixado, situação muito difícil. Aí tivemos também o Bragantino, um Red Bull Bragantino, um Ceará 1. O Lucas Evangelista errou um pênalti, e aí o Zé Roberto fez de pênalti, o Lucas Cândido também fez de pênalti. Quer dizer, 3 pênaltis no jogo. Um errado, 2 convertidos. Resultado 1-1 e um resultado bom para o Ceará, que somou um pontinho importante, que está na parte de baixo da tabela, e para o Bragantino, o Red Bull Bragantino nem tanto, que está com 31 pontos na 10ª posição, mas é um time que mostra a instabilidade, né? Que não mostra aquela consistência da temporada anterior. Depois tivemos também Atlético Goianiense 1, Cuiabá 1. O Goianiense estava bem no jogo, ganhando, mas o Cuiabá empatou no segundo tempo. Um resultado bom para o Cuiabá, ruim para o Atlético Goianiense. Cuiabá 16º com 24, Goianiense 19º com 22. Essa luta aqui para escapar, eu vou tirar o Fortaleza, é do Botafogo para baixo, do 14º até o 20º. Para mim, Juventude virtualmente rebaixado, aí fica do Botafogo o Atlético Goianiense. 6 times lutando contra 3 rebaixamentos. Então teremos ainda muita disputa até a reta final do campeonato. Atlético Paranaense e América Mineiro 1-1. Filipão considerou o resultado justo, mas óbvio que foi um tropeço muito ruim do Atlético em casa contra um América que estava instável, que tinha sido eliminado também da Copa do Brasil. O América tem 31 pontos em nono, é um time que não vai cair, mais um ano da Série A para o América, e o Paranaense, o Atlético Paranaense, quinto com 38 pontos, está ali, né? Vai beliscar mais uma vez uma zona de Libertadores e pensando, é claro, na própria Libertadores, na semifinal diante do Palmeiras. Passamos aos jogos de sábado. Eu vi Galo e Goiás, 1-0 Goiás, grande vitória do Goiás, foi o Goiás que ganhou, não foi o Galo que perdeu. O Galo muito mal, semana livre de trabalho e nada de novo. Um time totalmente desconjuntado. Perdeu algumas oportunidades, perdeu, mas também por falta de organização, muita afobação e tal. O Atlético não é nem sombra do Atlético que foi no ano passado. Então, na reta final do Brasileiro, a situação do Galo é o seguinte: o Galo está 14 pontos atrás do Palmeiras. Então, para título já foi. Tem que tentar agora beliscar o G4. Hoje ele está 4 pontos atrás do Corinthians, que é o 4º colocado. Ainda dá para buscar, é claro, tem pelo menos 16 jogos pela frente aí. São 48 pontos em disputa. O Galo tem condição de chegar, mas a volta do Cuca ainda não surtiu efeito. E o Goiás conseguiu uma grande vitória. Foi para a 11ª colocação com 29 pontos. E querendo ou não, o trabalho do Jair Ventura é bom, com o que ele tem à disposição, com destaque para o centroavante Pedro Raul, que carrega o time nas costas. E aí tivemos no Maracanã, grande vitória do Flu, 5-2 sobre o Curitiba. Curitiba estreando o Guto Ferreira, mas o Fluminense consistente, forte, mandou no jogo, fez o gol com menos de 2 minutos, e aí caiu a casa do Coritiba, 5-2, grande vitória, e o dinizismo ganha força. O Fluminense é vice-líder com 41 pontos, 8 atrás do Palmeiras. Tem um confronto direto agora no Maracanã, próximo sábado, Fluminense e Palmeiras. Acho que para título vai ficar com o Palmeiras, mas que o Fluminense faz uma grande campanha, faz. E na Copa do Brasil, é parelho, hein? Fluminense e Corinthians, não dá para dizer assim quem é que é favorito. Acho que o Corinthians talvez seja leve um pouquinho de vantagem por decidir em casa, mas o Fluminense está jogando mais que o Corinthians. O Fluminense está mais compacto, mais organizado que o Corinthians. Teremos uma grande semifinal entre Fluminense e Corinthians. E é isso, Série A do Brasileiro. Palmeiras em primeiro com 49, Fluminense em segundo 41, Flamengo em terceiro 40, Corinthians quarto 39. Z4, Avaí que joga hoje com o Inter 23 em 17º, Curitiba em 18º com 22, Goianiense em 19º com 22 e o Juventude na lanterna com 17 pontos e tendo que fazer uma campanha de recuperação gigantesca, o que eu acho realmente muito difícil. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, estejam sempre conosco aqui, deem like, por favor, é uma honra e uma satisfação contar com a presença qualificada de todos vocês. Saúde para todo mundo e um grande abraço.